Shalom, queridos, tudo bem? Eu decidi gravar esse vídeo porque fui muito tocado por Deus hoje, não é? Por compaixão, não é? Por essa ofensiva que vai acontecer a partir do dia de hoje, provavelmente, ou até amanhã, não é? Lá na faixa de Gaza, para que esses terríveis terroristas sejam neutralizados, não é? Esse mal tem que ser extirpado. Mas quanta gente inocente está sofrendo, quanta criança, quanta mulher, quanto ancião desesperado, não é? E eu fui muito tocado por um sentimento. Tem um amigo meu que ele é de origem, curiosamente, os seus antepassados viveram na terra de Israel, ele é de origem árabe, e os seus antepassados fugiram de Israel na época da independência, na época de 48, justamente para não lutarem na Guerra da Independência, em que o mundo árabe lutou contra os judeus, tentando impedir que a independência se mantivesse. Então eles abandonaram as suas posses que tinham ali, não é? Talvez já por muitas gerações, porque eram cristãos, eram árabes cristãos, chamados de palestinos, né? Na verdade não existe um povo palestino, são todos árabes e que vivem ali, não é? De origem jordaniana, alguns de origem saudita, não é? É uma mistura, não é? Mas nunca existiu um povo palestino, não é? Como se tentam identificar hoje, mas são pessoas que são amadas por Deus e que certamente são vítimas, não é? Dessa violência toda que está acontecendo. Essa pessoa está lá em Israel e havia um peso no meu coração, não é? Para saber se estava bem e se com os relacionamentos que temos de alguma forma poderia servi-lo. E logo depois que eu procurei entrar em contato com esse irmão, não é? Um crente em Jesus também, um outro também árabe de origem libanesa, me procurou, um irmão também, ele é de família cristã também, é um libanês de origem cristã, são muitíssimos os que vieram para o Brasil, uma grande quantidade de libaneses, todos eram de origem cristã, e essa família está aqui no Brasil talvez há uns 50 anos, não é? E são amigos, e me ligaram também preocupados com a minha filha, com a família, com os amigos, por causa dos contatos que sabem que nós temos com Israel, e o meu coração se encheu de amor, não é? E eu acredito que é um momento para nós tomarmos a palavra de Deus, para nós orarmos. Eu não sei quantos sabem disso, mas existe um caminho, inclusive citado nos evangelhos, chamado Via Maris, o caminho do mar, não é? Um caminho que passava justamente ali pela Galileia, onde Jesus teve o seu ministério, não é? E que falava, a profecia lá nos evangelhos fala, que vem de Isaías, fala de um grande manifestar do nosso Deus naquela região, justamente onde passava o caminho do mar. Esse caminho do mar, não é, que cruza ali pelo Monte Carmelo e vai para a beira da praia ali no mar Mediterrâneo e desce e passa pela faixa de Gaza e chega até o Egito, chega até a região onde no passado Israel foi escravizado. E eu estou contando isso porque a Bíblia diz em Isaías 19 que esse caminho de novo será usado, mas não mais para as guerras. No passado, tradicionalmente, a Via Maris, o caminho do mar, o grande caminho, como também se conheceu um tempo, era usado para que os exércitos subissem do Egito, os exércitos, não é, do Oriente viessem e se encontrassem no que nós conhecemos como o Vale do Armagedon, o Vale das Guerras. Então sempre as guerras se davam nesse local, justamente nesse caminho, naquele campo de batalha que parece estar preparado, não é, ainda para grandes conflitos que vão acontecer. Mas quando Yeshua reinar sobre todas as nações da terra, desde Jerusalém, o caminho do mar não será mais o caminho da guerra, mas o caminho da adoração. E eu quero tomar essa palavra, porque esse caminho passa em Gaza. E eu quero declarar no nome de Jesus que o mal que derramou tanto sangue inocente, que causou tanto desespero, tanto choro, nesses dias o mal será extirpado. Mas o nosso Deus entregou Yeshua para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o nosso Deus ama pessoas. O nosso Deus está acima da geopolítica. O nosso Deus está acima dos interesses comerciais da China, da Rússia, dos Estados Unidos. O nosso Deus está acima das disputas religiosas entre os judeus, os cristãos e os muçulmanos.
O nosso Deus, ele criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança, e por causa do pecado que continua fazendo com que irmãos matem irmãos, Yeshua, ele foi moído naquela cruz, ele foi trucidado pelo nosso Deus naquela cruz, porque pelas feridas dele nós somos sarados. Quando Yeshua foi levantado, o mundo inteiro está sendo e será atraído a ele, porque todo aquele que olhar para ele será salvo, será curado. Então eu oro hoje para que os cristãos, não importando qual é a sua nacionalidade, nós somos um povo, nós temos um só Deus, e junto com o povo judeu, nós somos feitos uma só nação, a nação do Deus vivo e poderoso, pessoas de todos os povos e raças e tribos e línguas e nações que fomos juntados pelo nosso Deus para manifestar a vontade do Senhor nessa terra. Então eu oro em nome de Jesus, o que está escrito em Isaías capítulo 19, o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Eterno naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao nosso Deus, e os cumprirão. Aleluia! E naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, a via mares será usada, o caminho do mar será usado como caminho de adoração, e os egípcios e os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e com os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Eu oro crendo no nosso Deus, não olhamos para as circunstâncias, não olhamos para aquilo que o diabo diz, não olhamos para aquilo que as pessoas que se odeiam estão dizendo, mas nós olhamos para a verdade da palavra de Deus e declaramos que é isso que vai acontecer. Haverá salvação, haverá transformação, haverá cura, haverá perdão, haverá reconciliação, e nós, como servos de Deus, pedimos: Senhor, guarda, Senhor, os que estão sofrendo injustamente, Senhor. Guarda, Pai, as vítimas, os reféns. Guarda as crianças, consola o coração desses pais, dessas mulheres que perderam os maridos, dos maridos, Senhor, e das esposas que perderam os seus filhos. Tem misericórdia, visita, Pai, com o teu consolo. Pai, que os reféns sejam alcançados. Deus, o Senhor tem poder para mostrar através da tecnologia, através de pessoas que denunciam onde os reféns estão. Mas Deus, assim como o Senhor fez no resgate de Entebbe, faz de novo, opera de novo, e que os reféns sejam, Pai, Senhor, alcançados e sejam livres, Senhor, dessa tortura, Senhor, desse peso tão terrível, das violências que estão sofrendo. Nós clamamos, Pai, que esse mal seja extirpado. Nós denunciamos o poder da morte, o poder das trevas, Senhor, que tem vitimado tantas pessoas, e clamamos, Pai, que o Senhor dos exércitos é o teu nome, o Senhor possa ir à frente do teu povo, livrando do mal, Senhor, destruindo o poder das trevas, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e os potestades desse mundo tenebroso. Nós denunciamos essas forças da maldade que têm prendido pessoas, Senhor, na violência, Senhor, na maldade, na malícia, Senhor, na destruição, para que, Senhor, sejam, Senhor, mudados, transformados, e se não houver arrependimento, que sejam neutralizados. Nós clamamos por isso, Pai. Venha tua justiça, o teu reino, venha, Senhor, a tua vontade nessa terra, como a tua vontade é nos céus, no nome de Jesus, Pai, amém. Que Deus te abençoe, que o nosso coração esteja unido diante do trono do nosso Deus. Não é hora para disputas, não é hora para opiniões, é hora para nós vermos o que Deus fala na sua palavra e sermos a boca dele, e sermos aqueles que declaram: assim seja feita, Pai, a tua vontade nesta terra, como a tua vontade é feita nos céus. Que Deus te abençoe. Shalom.